Boa tarde a todos. É muito bom ver uma sala cheia, muito cheia. Espero que todos consigam sentar. Tem outras cadeiras que podemos adicionar. Por favor, sentem-se confortavelmente. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas, em particular o diretor da ANP, Cláudio Jorge, que nos honora com sua presença aqui. É um grande prazer receber todo mundo aqui para esse que é um evento duplo. Ao mesmo tempo, é um warm-up, um evento que antecipa o nosso seminário de gás natural, que vai acontecer 10 e 11 de maio, no Fairmont. Hoje abriram as inscrições, espero que todo mundo possa participar. E, ao mesmo tempo, é o lançamento do ranking do Mercado Livre de Gás, que é um instrumento, um site, que foi longamente gestado por uma equipe mista que compreende a IBP, a ABPIP e a Brasce. Por que hoje nós estamos falando do ranking e da regulamentação estadual? Porque é uma parte muito importante da abertura do mercado de gás. E, nesse sentido, vale lembrar que estamos a poucos dias de um grande aniversário, 2 anos da Lei do Gás. E essa Lei do Gás nos trouxe, ao mesmo tempo, uma consolidação de um marco que era muito necessário, mas também o início de um caminho que não é um caminho fácil, que em outros países tomou mais de uma década, e nós estamos tentando fazer mais rapidamente. Então, passou-se da publicação da Lei do Gás 2 anos, e do primeiro passo muito importante da abertura do mercado de gás, 1 ano e poucos meses. Eu estou falando do início da comercialização de gás por outros produtores que não a Petrobras, e isso aconteceu a partir do 1º de janeiro de 2022, e sinalizou o início de uma diversificação na oferta do mercado de gás. Muitas coisas aconteceram. Do meu ponto de vista, aconteceram mais coisas do que podíamos esperar. Foi um caminho rápido, correndo, às vezes cortando cutting corners, cortando ângulos, fazendo coisas sem ter a regulamentação pronta, o contrato pronto, mas tentando fazer as coisas acontecer. E as coisas aconteceram. Passamos de uma oferta por outros fornecedores, que não era mais de 1% em 2021, a 19% nesse momento. Passamos de um fornecedor no mercado de gás interligado a 9 fornecedores no mercado interligado. E uma deconcentração da oferta já muito avançada, especialmente no Nordeste, o que é muito importante. É muito importante para que essa abertura continue, que também estejamos todos juntos nesse caminho, e há um elo particularmente importante, que é o elo estadual. E o IBP, como representante dos produtores, ele conversa muito com todos os estados, obviamente com o estado do Rio de Janeiro, com estados limítrofes, né, mas com todos os estados da federação que têm produção de petróleo e gás, e, obviamente, com todos aqueles onde tem a demanda de gás. Nos interessa muito essa conexão da oferta com a demanda, através, obviamente, de toda a infraestrutura de transporte e de distribuição. É importante termos uma coerência regulatória entre os elos federais e estaduais, e é importante termos uma harmonização também regulatória entre os diferentes estados. Porque imaginem um produtor novo que entra e tem que começar a se deparar com a regulação de 20 estados diferentes para poder vender, né, a sua produção de gás. A complicação é muita. Então, eu diria que esse esforço, essa aprendizagem ao longo desses 2 anos foi muito grande. Todo mundo teve que aprender. Nós, do lado dos produtores, aprender a vender, aprender a comercializar. E, do lado dos compradores, das distribuidoras e dos clientes finais, aprender a comprar de uma oferta mais diversificada.
E os resultados estão lá, porque a gente vê agora um leque de contratos muito amplo, não somente em termos de preços. O preço é importante, obviamente, mas são as condições também dos contratos que são muito diversificadas, em termos de duração do contrato, flexibilidade do contrato, regras, penalidades, etc. Tem uma variedade muito ampla. E eu acho que é isso, um mercado competitivo, um mercado onde cada um vai encontrar o sapato que vai para o seu pé. E aqui eu cito o nosso amigo Anabal. Bom, sem delongas, agora, nesse contexto, né, de abertura de gás, gostaria de convidar aqui os integrantes do painel que vão nos apresentar esse ranking do Mercado Livre. Gostaria de convidar aqui o Adriano Lorenzon, diretor de gás da Brasce. Seja bem-vindo. Gostaria de convidar também Anabal Santos Júnior, secretário executivo da ABPIP. Seja bem-vindo, Anabal. E, para completar a mesa, o Vladimir Pascoal, conselheiro da Agenersa e também presidente da ABAR. Coordenador, exatamente. Teremos, em breve, uma apresentação de como funciona esse ranking. Mas, antes disso, eu queria começar com uma pergunta a Adriano, né, que tudo começou na Brasce, né, algum tempo atrás, e queria que você nos falasse como veio essa ideia, por que vocês pensaram na construção desse ranking. Bom, primeiro, obrigado, Silvi, obrigado, IBP. É um prazer estar aqui e ver essa sala cheia, realmente é instigante. Mas essa ideia, estou olhando aqui para a Natália Seco, que foi a mentora disso, deve ter sido 2019, mais ou menos, 2020, logo depois do novo mercado de gás. Porque começava, a regulação estadual, aquela regulação estadual está adequada ao novo mercado de gás, não está adequada? Quais são os critérios que efetivamente representam isso? Antes, a gente tinha um mapinha bem simplório da regulação estadual, que era nível de consumo, prazo para migrar ao Mercado Livre e mais alguma coisa assim, tempo de contrato, alguma coisa, 3 critérios. E aí a gente foi pensando, bom, a gente precisa adicionar mais questões que a gente acha relevante para enquadrar uma regulação estadual naquela época ao novo mercado de gás, ou seja, aos objetivos do novo mercado de gás, que era criar um mercado de gás aberto, líquido e competitivo, né? E para isso a gente precisava da facilidade dos consumidores se tornarem consumidores livres. Então, isso foi feito dentro de casa, né? A Natália liderou isso, criando, em discussões, criando os critérios que, naquela época, a gente entendia relevante. E, bom, fizemos uma ferramenta também de comunicação e apresentamos essa nossa visão. Mas acho que depois, né, Silvi, isso foi, com o amadurecimento do mercado, a gente foi vendo, olha, tem coisas aqui que estão faltando, tem coisas que não faz mais sentido, os pesos não estão legais, porque, na verdade, eu acho que essa casa aqui está cheia, a gente está discutindo isso, porque, como você disse, algumas oportunidades estão aparecendo. E, às vezes, alguns consumidores estão tendo dificuldade de aproveitar essas oportunidades. E aí entra o quanto que a regulação pode ajudar ou dificultar esses consumidores. Então, acho que trazer isso para uma ferramenta clara, com critérios objetivos, e a gente não é dono da verdade, mas é uma visão agora conjunta, o que dá um pouco mais de força nisso. Então, eu acho que traz muito para o foco, realmente, de que a gente precisa de uma regulação a melhor possível, né, o mais aberta possível para esse mercado, do ponto de vista da demanda,
desenvolver e, efetivamente, a gente ter uma miríade aí de consumidores livres. Obrigada. E você disse bem, a regulamentação é dinâmica. Então, em 2019, na hora das primeiras análises da Abrace, era diferente. Hoje tem muito mais, né, regulamentações estaduais, algumas evoluíram. Mas eu preciso reparar um erro enorme aqui. Tem uma cadeira vazia e eu esqueci de chamar um integrante do nosso painel, que é o Tiago Santovito. Por favor, me desculpe. É o nosso gerente executivo de regulação de transporte e distribuição. Puxa, não podia... E o meu braço direito, não podia esquecer de você, Tiago. Desculpe. Então, falando assim da regulamentação, que realmente é dinâmica, né, e muitas coisas estão acontecendo, a ABPIP logo se juntou a esse esforço porque vocês estavam conversando com muitos dos estados onde os seus associados, alguns dos quais são também associados do IBP, estavam colocando novas leis, nem sempre leis que eram muito adequadas, né? Então, quer nos falar um pouquinho dessa experiência? Silvia, tem gente que está achando que você foi jogado em saída para dar um destaque que o Tiago merece, né? Mas muito obrigado por estar aqui, voltar a essa casa, que é a casa da indústria de petróleo, e me lembro que algumas vezes já tivemos aqui nesse mesmo lugar, falando de temas também relevantes. Mas eu acho que o gás está, como seu estado físico, ele está ocupando todos os espaços, né? E cheio de atividades, força desse lugar que ocupou, tanto no Brasil, na pauta atual do reindustrialização, quanto também na pauta mundial, como o combustível da transição. E dentro desse cenário que vem se consolidando e construindo aqui no Brasil, como você colocou, desde 2019, nós tivemos algumas empresas que tinham possibilidade de produzir gás, e eu posso falar que eu fui dessa geração, né? Quando se descobria gás, era pior do que um poço seco, né? Poxa, ainda é gás, né? Então, aqui dava mais trabalho para conduzir do que abandonar um poço. Então, tem muita possibilidade de produção de gás, claro que em volumes não tão exuberantes, mas que para as economias locais e aquela microeconomia é muito importante. E a gente tem aqui uma comitiva do Maranhão e o pessoal da Eneva, que tem um caso do Azulão, que é bem emblemático com relação a isso, né, de um ativo que talvez não fosse produzido se não tivesse o sapato certo para o tamanho do pé. Mas, enfim, e aí nós começamos com esse movimento e demos grandes contribuições para a indústria, né? Eu digo, não como entidade, mas como dos nossos associados, né? A gente ofereceu o gás mais barato do Brasil, numa época onde já se começava na conjuntura de aumento de preço, e se chegou perto dos 30% na negociação que foi feita com essa distribuidora. E, a partir daí, foi aumentando o número de empresas interessadas nisso, e aquele índice que é o trava-língua, né, o HHI, que até hoje eu não aprendi, tentei aprender ali com a Daniela, que também tem grandes contribuições aqui nesse grupo, mas a verdade é que no mercado do Nordeste, onde as operações dos independentes se concentram em terra, nós temos um índice de competitividade no gás no padrão europeu, né? Então, os volumes são pequenos, mas isso é um laboratório que, hoje pela manhã, já veio se replicando em outros eventos, e esse número começa a ganhar força, né? E impulsionar esse movimento que eu chamo de estouro da boiada, né? Nós, no Brasil, nós somos muito bons do improviso, nem sempre no planejamento, mas esse movimento, como a gente sabe funcionar, o mercado vai andando, provocando as coisas, os agentes econômicos ali se achando o seu movimento, e acaba esses marcos sendo construídos, né? E a gente tem que ter uma certa compreensão de que o mercado de gás ele é muito interconectado, interdependente, modelos de negócio diferentes que precisam ser viabilizados, né? E natural que isso, nesse ambiente, surja alguns pontos de aresta que precisam ser corrigidos. E aí, só para concluir aqui, Silvia, nossa experiência com a vivência na ponta, né, da regulamentação estadual é que foi assim, a mola republicana que nos impulsionou para contribuir com isso. Porque vocês podem imaginar, eu estava conversando aqui antes, você vê, um deputado estadual ele tem que cuidar de tudo, né? Saúde, segurança pública,
lixos, pavimentação, e vem um assunto do gás que é absolutamente complexo, até para a gente, né, que somos especialistas aqui, ou pelo menos eu nem tanto, né, porque minha geração, quando achava gás, reclamava. Mas, então, assim, é absurdamente... É um desafio impossível deles cumprir se a sociedade não se mobilizar para levar a informação e para que eles possam tomar as suas melhores decisões. Porque, num ambiente político como esse, normalmente funciona muito a acordo de liderança. E as matérias complexas, elas não são discutidas porque não tem possibilidade de discutir, né? E aí que eu saúdo o índice, o primeiro ranking que a Brás fez, e Natália também, que essa era uma referência, assim, para qualquer pessoa, que o cara sabe quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro, pode não entender nada, mas sabe que aquilo ali tem uma classificação, né? E aí, até provocado pelas mesmas essas discussões que nós participamos, isso aí é a visão da indústria. E eu dizia, olha, é a indústria que consome mais energia do que o Equador, Colômbia e tantas coisas, e onde tem os associados que vão fazer investimento industrial. Então, pode ser que ele não tenha razão, mas ele tem a opção de colocar onde ele quiser o investimento que ele vai fazer, né? Então, esse ranking essa primeira versão do ranking deu essa contribuição. E aí se somou o esforço, acho que o propósito é o que norteia todos nós, e fizemos essa equipe que tem evoluído aí sempre nas discussões técnicas e com esse espírito republicano de deixar um legado para o país. Então, essa era a minha primeira contribuição aqui. E, de fato, né, eu me lembro já, final de 2021, 2022, a gente estava em consultas públicas em vários estados, juntos com a ABPIP, e a gente viu que a gente estava falando a mesma linguagem, né? E a gente se encontrava também com a Brás, e a gente estava... Aqui, a mensagem que estamos tentando trazer para os governos estaduais, para as agências reguladoras, é a mesma. Então, vamos juntar um esforço. E aí vem o Tiago, que se juntou ao IBP logo no finalzinho de 2021, que tem um conhecimento da regulação, e começou a estudar e a ver que havia outros componentes da regulamentação, que é dinâmica, que estava cambiando, e trouxe alguns pontos e adicionou, então, um novo ímpeto, né, nesse ranking. Quer contar desse ímpeto que você trouxe? Sim, Silvi, obrigado. Boa tarde a todos. Vou procurar não ser repetitivo aqui, como o Adriano e a Anabal já disse, mas acho que assim, o grande desafio foi a gente alinhar aquilo que as três associações pensavam ou pensam que é importante para essa ferramenta de abertura de mercado estadual e incorporar essa visão para o desenvolvedor dessa ferramenta, né? Então, assim, o Anabal trouxe, se já é complexo para nós que somos do setor, imagine para o cara de TI formular essa ferramenta, né? Ele entender aquilo que a gente estava solicitando. Então, quando a gente se debruçava do ranking antigo feito pela Brás, aqui na visão do produtor comercializador, tinham várias questões da atividade de comercialização que não nos atendia. Então, a nossa proposta, né, em fazer isso em conjunto com a Brás e a BPIP seria dar um foco maior para essa atividade e fazer com que isso chegue, né, aos poderes concedentes, às agências reguladoras, e entender a importância que esse elo tem para a abertura do mercado de gás. Assim, eu estou aqui falando em nome do IBP, mas teve muita gente que contribuiu também, né, do nosso time aqui da diretoria da Silvi, a Daniela também aqui pela BPIP, assim, teve também outras pessoas que ajudaram a construir, nossos associados a construir aquela planilha que a gente vai apresentar aqui para vocês, que virou um site. Então, foi, de fato, um trabalho árduo, né? Tomou muito tempo da equipe, e o objetivo agora é que a gente tenha um diálogo, né? Sem diálogo, a gente não vai conseguir construir esse setor. E, como o Adriano disse, né, a nossa visão ali, ela é apenas a nossa visão, né? Ela está sujeita a debate, a diálogo, a mudar, mas que tudo seja ali pautado com base em critérios, né? Com razoabilidade. Então, foi isso que a gente buscou para desenvolver e deixar esse legado, como o Anabal disse, né? O mercado precisa evoluir, esse é um legado que a gente procura deixar. Tiago, eu concordo que uma das palavras-chave é diálogo, né? E mesmo durante a construção desse ranking, que continuava existindo na sua versão, a gente já teve diálogo com várias agências reguladoras,
E hoje o Vladimir está aqui, a gente teve muitas discussões sobre regulação estadual, e esse ranking ele permite que um regulador de um estado A se veja comparado com outros estados e possa ver onde que está fazendo as coisas certas, no ponto de vista, né, dos consumidores e dos comercializadores, e onde isso pode melhorar. Pode nos dizer, Vladimir, se você achou que fosse de ajuda esse ranking, ou essas discussões que o ranking proporcionou? Silvi, eu também sou um defensor árduo do diálogo, e do diálogo completo. As pessoas defendem diálogo, mas só na metade da parte, na parte do falar, do ouvir, o pessoal puxa um pouco para trás. E o que eu vejo de positivo no ranking, e já expressei, eu tive 3 reuniões com vocês já sobre o ranking, uma apresentação geral com algumas agências do Brasil, ainda quanto a ABAR. Tive uma reunião também específica aqui do Rio de Janeiro, que até eu solicitei a vocês. E solicitei com que visão? Nessa questão do diálogo, estamos aí, nesse ranking, eu vejo a representação de 3 segmentos. Então, 3 instituições, mas 2 segmentos, grandes consumidores e também os produtores. E eu acho que o ranking ele contribui, porque sai da discussão rasa de que tem que ter mercado livre ou não tem que ter mercado livre. Eu acho que a discussão... esse é um diálogo que não traz nada, que é um diálogo extremamente raso, superficial, e não existe solução mágica. Acho que não tem... a solução... Quando eu ouço um discurso e começa, a solução do gás e aí, como se tivesse uma questão pontual que resolvesse e modificasse toda a realidade de mercado que nós temos para algo melhor, para algo mais desenvolvido, eu descaracterizo, porque não é simples, como a Bipi colocou aqui, é um tema complexo, contribui muito, porque ao invés de discutir com cada grande consumidor, com cada indústria, que muitas vezes não tem especialista, assim, não só o assunto é complexo, com um deputado tem que tocar o tema, e às vezes não tem conhecimento específico, tem a questão de saúde, educação, até para a indústria, porque a indústria também, o foco dela, na gestão dela, não está 100% do tempo discutindo o consumo de energia dela. Ela tem várias questões, e a questão energética é um dos pontos que cada indústria tem no seu leque de discussões lá. Dos produtores, como tocou aqui, a questão do gás, muitas vezes até é secundária em relação ao petróleo. Então, quando você tem associação, você dedica profissionais mais especializados, que vão filtrar a demanda da indústria, tentar entender e propor de forma detalhada, não uma questão que o mercado de gás é bom ou ruim, mas detalhadamente em cada ponto, defendendo o que entende que seja melhor regulação, o que entende que pode ser implementado visando melhorar e desenvolver o mercado, eu acho muito positivo. E aí eu fiz essa reunião. A questão do ranking ele acaba sendo um pouco delicado, e até eu fiz uma fala com a equipe quando apresentou. É lógico que tem suscetibilidades de apresentar uma agência em frente a outra, se bem que a questão que eu trouxe não é um ranking de agências reguladoras, é um ranking de regulação de Estado, e a regulação em cada Estado ela não depende somente da agência, depende de poder concedente, depende da concessionária, é uma regulação que envolve todos os agentes de cada Estado. Você tem os agentes daquele Estado, a configuração daquele Estado, as condições específicas que cada Estado tem no seu mercado. Então, o ranking apresenta, o trabalho apresenta esse ranking, que muitas vezes é visualizado pelas pessoas, os atores, mas o que eu vejo mais importante é o detalhamento, uma tradução dos anseios que tem cada segmento desse. Eu até errava, eu falava assim, eles representam o segmento, não é o segmento, são os segmentos. Vocês têm aqui 2 segmentos muito importantes, são os produtores e os grandes consumidores. Não são todos os segmentos, outros segmentos também fazem parte do mercado, mas eu consigo vocês conseguiram traduzir numa ferramenta que é de fácil visualização, que é de entendimento, que traduz os anseios desse setor. Isso é um subsídio para a regulação, sim, e nesse ponto que eu parabenizo, porque contribui apontando as direções que esse setor entende que é a melhor regulação, que é o que mais contribui. Logicamente, isso tem que ser implementado, várias questões serão implementadas, depois serão avaliadas a aderência, a efetividade, soluções que apontavam alguns anos atrás, hoje não se veem como viáveis, e foram amadurecidas, e essas também serão. E faz parte da natural da evolução. Só assim, o que eu acho de ponto positivo que tem a destacar é justamente esse detalhamento. A sair da discussão rasa de mercado livre é bom ou ruim, discussões de bandeiras, que não é o que interessa, discutir detalhadamente como você pode ajustar cada ponto para ter um mercado competitivo, que nem também é um fim em si. Não existe mercado não competitivo, competitivo. Você tem várias graduações aí. Então, é para aumentar a competitividade do mercado, melhorar o acesso, dar mais liberdade,
aos consumidores, aos agentes de mercado, para ter efetivamente um mercado que contribua com o desenvolvimento nacional, com a geração de empregos. E, nesse ponto, eu parabenizo o trabalho. Você pode ter discussões várias ali sobre um ponto ou outro que discorde ou concorde, mas que o ranking ele não tem o caráter de ser impositivo, você apresentou e é isso e pronto, mas ele contribui quando você traz o debate para um debate técnico, para um debate detalhado, vendo todos os ajustes, aqueles que podem ser implementados, qual vão ser as consequências de cada um, qual é a visão do mercado, e trazer para esse debate, para esse diálogo, para mim, produtivo, visando a implementação e a melhoria da regulação e do mercado como um todo. Vladimir, muito obrigada. Eu acho que agora é o momento de mostrar esse ranking, né? Vamos mostrar. E aí eu queria chamar a Seiko, da Abrace, para fazer uma apresentação de um pouquinho. O site está funcionando, tem algumas pequenas melhorias e o simulador tem que ser aprimorado, mas o site já está funcionando, vai ao ar, ou já está no ar. Já está no ar. Depois da apresentação, teremos uma pequena sessão de perguntas e respostas. Alô? Testando. Agora sim. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por esse espaço concedido para apresentar. E queria dizer que é uma grande honra e uma satisfação enorme poder estar aqui presente nesse evento de lançamento do Relivre, né? Que, para mim, representa um projeto que eu tenho grande orgulho de ter participado ativamente, desde do início, né, da concepção, da construção de indicador. Né? Nessa época, a gente nem fazia ideia que ia virar um ranking, desde a sua construção do ranking, Abrace, e agora nessa fase de transformação, que eu considero uma evolução dessa ferramenta. Né? E, claro, que nada disso teria se concretizado sem a participação de todos. Né? Não só os que estão aqui presentes, eu queria agradecer em especial ao Adriano, né, e a toda a equipe da Abrace, mas também a Dani, Iona Bala, da ABPIP, Tiago e Felipe, do IBP, e também o Max, né, da MHZ, que foi responsável pelo desenvolvimento do site, do design. E, então, vamos lá para a apresentação dessa nova ferramenta, né, para adquirir a expectativa. Se quem quiser acessar, ele já está no ar, ele é o relivre.com.br, e a cara dela é essa aqui. E, falando um pouco antes, né, do resultado, eu queria mais um suspense. Para chegar nesse resultado, eu queria passar um pouco a ideia de como é que ele é construído. Né? Ele faz uma pontuação de vários itens que avaliamos, das regulações, das legislações atuais, né, de cada estado. Ele é baseado em análise de um total de 37 itens. Então, para você ter uma ideia, no ranking anterior, o ranking da Abrace, a composição era de 17 itens, ou era 18 itens de avaliação, agora são 37. Então, aumentamos essa lista, né, porque agora estamos abarcando mais outros aspectos, como a comercialização, a questão da desverticalização. E aqui ele está apresentando os detalhes. Ele é composto por 4 grupos temáticos, né, que são isonomia de tratamento entre consumidor cativo e livre, facilidade de migração, comercialização e desverticalização. Então, esses 37 itens estão divididos nesses 4 grupos, e cada grupo tem um peso igual, 25% para cada um. Esses grupos eles não são iguais em questão de quantidade de itens, e cada item tem um peso específico. Né? E, ao final, a gente avalia esses itens por cada estado, até chegar nesse resultado final. E aqui está o resultado. E a gente apresenta, para ficar uma forma mais simplificada, nesse mapa do Brasil, né, mapa de calor, e a tabela aqui com a pontuação. E, como resultado, o Espírito Santo ele se localiza como, né, o primeiro do ranking, seguido por Minas, Sergipe, e a gente vê que houve uma grande mudança em relação ao resultado que a gente tinha no ranking da Abrace, justamente por isso, porque incorporamos vários outros aspectos regulatórios,
né, e mudamos um pouco a estrutura de contabilização. E para facilitar a visualização desses grupos, de quem está mais bem qualificado, quem está ali entre a mediana posição e entre os piores, então, né, dá para apresentar um filtro, e eu posso também ver com mais detalhes cada um desses estados, se eu selecionar. Aqui, no botão de detalhe, eu selecionei, por exemplo, o estado de Minas, e eu vejo que a pontuação, né, a composição da pontuação, e no gráfico de como é que é feito essa gradação. E, para entender um pouco melhor sobre cada um desses itens, a gente também preparou, né, uma página específica para cada um desses grupos temáticos. Então, dentro da base de dados, por exemplo, a gente tem a questão da isonomia, e a gente explica um pouco o que está composto nesse grupo de isonomia, o que foi avaliado. E, para entender um pouco melhor o que está sendo analisado, a gente traz aqui uma breve explicação de cada um desses itens, e trazemos também um mapa desse grupo de análise. Então, é possível verificar aqui, analisando, né, a questão de isonomia, o Espírito Santo está bem colocado, e aqui seguido pelos outros estados. E, voltando um pouco aqui no resultado geral, queria citar também essa diferença, né, da colocação dos estados. A citar, por exemplo, São Paulo, que ele caiu bastante, e para entender um pouco melhor, né, dessa diferença, eu posso entrar nessa parte de comparar estados. Aqui é possível verificar e selecionar alguns estados para avaliação. Se eu selecionar aqui, por exemplo, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, aqui eu consigo ver com um pouco mais de clareza, numa visão mais macro, né, quais são os pontos, né, que cada estado ele saiu, né, bem, e quais as composições ele saiu mal. São Paulo, por exemplo, ele foi muito bem em questões de isonomia e facilidade de migração, porém, ele teve uma pontuação menor em relação à questão de desverticalização e comercialização, ou seja, a regulação de São Paulo ele tem uma regulação da atividade de comercialização que não é tão bem vista, né, na nossa ferramenta. Então, essa parte de comparar estados foi implementada no nosso site. E, além disso, uma outra novidade é a questão da simulação. Aqui é possível também simular como seria, né, a possibilidade de você melhorar a regulação de cada um dos estados. Em que ponto eu posso melhorar? E aqui a gente seleciona o estado, por exemplo, a Bahia. Eu vejo aqui a pontuação atual dela, e em cada um desses itens avaliados, qual é a situação atual regulatória e qual seria o resultado se eu simulasse esse item regulatório analisado. Então, eu vejo que, à medida que eu seleciono, né, a opção, eu vejo que a pontuação simulada vai alterando, né, e a gente pode perceber uma evolução na regulação. Então, esse é basicamente a nossa ferramenta. E, além disso, a gente disponibiliza também para acesso público alguns materiais de apoio. Primeiro, essa base de dados, que contém a planilha com todos os dados, né, que a gente utilizou para fazer a análise. Dá para baixar aqui, clicando nesse item. A nota metodológica, que explica um pouco melhor cada um desses itens. E, se quiser também, no final, a gente tem uma newsletter, que você pode cadastrar seu e-mail e receber e-mails de atualização, notificações de atualização toda vez que a gente fizer uma atualização da nossa ferramenta. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom, como vocês viram, é muito mais que um pequeno ranking, é uma ferramenta de análise e de comparação e de simulação, e ouso dizer que vai
criar as oportunidades para muitas mais conversas, porque, obviamente, cada uma dessas escolhas pode ser discutida, criticada. A gente já teve discussões, por exemplo, com distribuidora dizendo: não, mas olha só, o tempo de migração não pode ser zero. Eu preciso de tempo, eu preciso de tempo para contratar o meu gás, e se o meu cliente livre não me dá esse tempo de antecipação, como é que eu vou fazer? Então, tem muitos aspectos que a gente pode discutir, justamente, mas a partir de um primeiro passo como esse, que eu vi hoje completo, achei maravilhoso. Eu queria dar os parabéns a toda a equipe que participou da construção. Eu sei que foi um grande parto, porque traduzir isso para alguém que cria o site, traduzir as nossas ideias para a pessoa da TI que cria o site também não é fácil. Tem todo. Então, parabéns a todos. E aí eu queria abrir um pouco ao público a possibilidade de fazer observações, perguntas aqui para os nossos convidados. Tem não sei se estão circulando já vão. Se alguém levanta a mão, vai vir aqui, a Daniela. Eu acho que muito em razão do que foi dito, me parece que a ideia aqui do ranking é a gente não só, quer dizer, a Brascio, o IBP e a BPIP fizeram esse novo ranking, né? Mas a ideia é a gente justamente circular para outras associações, e com isso eu acho que isso também vai dar cada vez mais legitimidade ao ranking, né? E uma abordagem mais ampla. E então isso é uma primeira informação que eu acho que é importante. E uma segunda informação é que é orgânico, né? Ele precisa ser alimentado. Então, ninguém aqui tem quer dizer, a gente pegou todas as informações ao longo de um ano, né? Então foi um trabalho bastante criterioso, mas é claro que alguma coisa pode ter passado. Então, para os estados também, e também a legislação, a gente tem leis, e depois regulações, e depois resoluções e normas. Então, para todos os estados que tenham interesse em também apresentar para a gente as alterações ou conversas, para que a gente possa ter a ferramenta de simulação, mas estamos abertos, né? Então, isso ele serve para a gente se comparar, né? Que é uma das que eu acho até que talvez de todas seja menos importante, mas para a gente olhar para aqueles mercados que se parecem mais com o nosso e poder pegar algumas informações, porque o Espírito Santo é o melhor no geral, mas em algumas situações, né, em alguns itens, ele não é o melhor. Então, ele também pode olhar para o lado e ver, no mercado mais maduro, ou tão maduro quanto ele, quem é que está fazendo melhor. Então, eu diria que é menos uma comparação em si, que eu acho que, de repente, não é nem a nossa ideia, mas mais uma contribuição para que os estados realmente possam olhar e ver qual é a norma que na visão, né, dos produtores e dos consumidores, e certamente dos transportadores, porque a gente vai e temos conversado, né, com outras associações, está muito em linha com a visão do mercado como um todo, da cadeia como um todo, mas de qualquer maneira é importante a gente colocar isso como uma ferramenta aberta que precisa ser alimentada. Se algum erro aconteceu, ela pode ser ajustada, e ela serve para apoio, né, para a gente tentar avançar nessa harmonização da legislação estadual, que no final é a ponta, né, do sucesso, né, do gás. Quando a gente fala da cadeia do gás, no final o que a gente quer é que o gás aconteça nos estados, né, e para ele acontecer, as normas são importantes. Então, elas não é o único fator, mas é um fator importante para o estado ser de fato competitivo. Oi, boa noite. Parabéns a todos. A Luciana, da Equinor.
Minha pergunta é metodológica e está mais relacionada com como a ineficiência tributária decorrente de algumas escolhas dos reguladores estaduais ou do poder público quando decide por lei, como o caso do CNPJ específico, uma filial em São Paulo para comercializar gás causa, como isso está considerado na metodologia para, inclusive, ser observada negativamente, não replicado em outros estados. Obrigada. Boa noite, Luciana. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta ela é contemplada sim no ranking. Então, se a gente for lá na base de dados e selecionar a vertente comercialização, ali vão ter uma série de itens e tem um item que tem uma ponderação, né, um percentual sobre a abertura de filial dentro dos estados, né? Então, o estado que exige isso, e aí a ineficiência tributária é o impacto, né, a consequência. Então, assim, o que a gente está analisando no ranking tem a obrigatoriedade ou não tem a obrigatoriedade? A gente não está avançando essa segunda casa, que seria qual é o impacto. Mas esse impacto ele está no detalhamento, né? Então, quando a gente olha as normas que o que a gente detalhou para esses itens, lá vai ter essa visão. Mas tem sim essa análise de abertura de CNPJ no Estado. E aí é até importante esse ponto, e desculpa alongar, porque assim, e é consenso entre as 3 associações que a atividade de comercialização é de competência da ANP. Então, quando a gente vê que alguns estados, não são todos, isso fica muito claro no ranking, tem alguns estados que avançam para cima dessa atividade, isso é muito danoso para o mercado, né? E São Paulo é um problema, né? Assim, os associados aqui relatam isso. Então, isso é um fato, né? Não é uma teoria ali. Mas está contemplado, sim, na ferramenta. Boa noite, Adriano, da Compass. Queria felicitar o IBP, a BPIP, a Abrace pelo trabalho, realmente muito interessante a ferramenta. A gente está olhando aqui realmente no elo final, né, da cadeia. Isso é muito importante, mas a gente sabe que tem outros grandes desafios também para a gente conseguir deslanchar o tão sonhado mercado livre de gás no Brasil. Queria ouvi-los, aproveitar a presença de todos para falar um pouquinho, além dessa variedade de legislações estaduais, que outros desafios todos nós da cadeia do gás temos para fazer com que, de fato, esse mercado que todos nós gostaríamos que acontecesse, aconteça. Obrigado e parabéns mais uma vez. Adriano, obrigada pela pergunta. Acho que todos nós podemos responder. Adriano, quer começar? Eu começo. Obrigado, Adriano, pela pergunta. E eu vou ser um pouco... Não, eu vou falar o óbvio, na verdade, né? Que olha, a indústria de gás é uma indústria em rede, é uma cadeia. Não adianta a gente resolver um problema num elo, porque se ao longo da cadeia isso não estiver sendo tratado, o outro vai aparecer lá, e vice-versa, seja montante, seja ajusante. Então, eu concordo plenamente com você. Acho que a gente tem diferentes vieses aí de atuação com nossa visão do que precisa ser feito em cada elo para deslanchar o setor. Esse aqui é um elo importante da regulação estadual que está sendo apresentado aqui. Eu acho que isso esse problema tomou mais gravidade quando negócios não estão sendo fechados por causa disso, porque aí a gente vai para a vida real, e a vida real, os problemas efetivamente tomam mais gravidade. Lá em 2019 era uma coisa mais teórica e tal, mas agora a gente vê que problemas na prática estão acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo plenamente com você, né, e outras ações, a Abrace, principalmente, ou o Fórum do Gás, que a Abrace está dentro, também entende relevante para a gente deslanchar o mercado. Semana passada, a gente fez um evento parecido com esse aqui para apresentar um estudo de gas release, de desconcentração de mercado, que, na nossa visão, também é um instrumento necessário e relevante
para a gente chegar num ambiente de mercado de gás plural na oferta e na demanda, que aqui é o caso dos consumidores livres. Não existe resposta simples para a pergunta complexa, né? Então, eu acho que, na vertente da regulação, acho que essa mobilização que a gente nota crescente, né, entre todos os entes, aí, os privados e também as autoridades setoriais, eu acho que ela vai acabar acontecendo, e muito por esse efeito estou de boiada, né? Vai ter que regular porque as coisas estão acontecendo. Mas, claro que isso não é importante, mas ajuda, mas tem outros gargalos também, tem outras questões que precisam ser equacionadas. Na medida em que a indústria for percebendo e confiando no modelo que está sendo construído via desconcentração, legislações adequadas e exigências adequadas, porque também tem determinadas coisas que afastam, né, como foi colocado aqui, para a indústria, essa, às vezes, é uma questão importante, mas não é o foco do problema dele. E mudar de um status energético para o outro requer coragem, né, num país que a gente vive com tantas incertezas. Então, mas eu acho que isso vai acabar acontecendo. A gente já tem alguns poucos negócios e tem crescido a demanda de potenciais consumidores livres na busca do gás com os associados da BPIP. E aí tem as questões. Primeiro, eu não quero entrar aqui na polêmica, mas eu acho também que nós precisamos dar mais racionalidade às nossas reservas de gás, que o Brasil desconsiderou ao longo de toda a sua jornada exploratória, como eu já falei antes, né? Então, nós temos hoje 85% do gás vindo do gás associado ao petróleo, mas nós temos muitas oportunidades de gás que não foram produzidas, e eu citei aqui o exemplo de Urucu, de Azulão, tem o exemplo de Urucu, né? E tem o exemplo de Miranga recente, que era o principal campo terreno. Então, na medida em que, e aí eu já faço um link com um outro assunto, que na medida que o programa de desinvestimento da Petrobras avance, essas oportunidades que têm impacto local interessante, elas se materializam, né? É um desperdício econômico muito importante para o país. O tratamento está dando a reserva de Urucu, né? A gente precisa saber disso, que lá era uma ponta do país que precisaria de ter um suprimento energético importante. E também, falando da infraestrutura, né, a gente também tem uma longa história de pouca construção de redes, de dutos, né? E tem a comparação com vários países que a gente vê que nós temos muito a fazer. E acho que, na medida em que se somos os esforços, como a gente tem ouvido falar da Petrobras, que vai voltar para a infraestrutura, dos carregadores, dos transportadores, que estão sempre dispostos a fazer um estudo caso a caso para viabilizar um fornecimento de transporte para essas regiões que possam ter essa conexão, e das próprias distribuidoras que têm se preocupado em fazer investimento nas suas redes. Então, acho que tudo isso vai somando e engrossando esse caldo que a gente vai construindo essas soluções para que o mercado possa evoluir. E, como você bem colocou, não é uma solução única, né? Acho que o que é bom para João não é bom para Maria, nem é bom para José. A depender das suas especificidades regionais, pode ter uma solução ou outra, e também, da mesma maneira, do tipo de negócio que se trata. Então, na minha visão, eram esses os meus comentários sobre esse assunto. Quero sim, Silvi. Obrigado pela pergunta, Adriane, pela presença. Eu acho que assim, a Silvi, na abertura do painel, ela trouxe, né? As coisas estão acontecendo. E tem mais coisas que estão por vir, né? Quando a gente olha, por exemplo, que é público, tá? O Conselho de Usuários para monitorar a atividade de transporte, está aí, está sendo feita. 5 associações viram a necessidade, se reuniram e fizeram uma proposta de governança para a ANP. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Só que tem coisas que você vai no seu limite de atuação, tem coisas que você não tem como controlar, por exemplo, questões de ajuste tributário. Isso é mais complexo de se fazer, né? Então, assim, é um diálogo maior, eu volto para a palavra diálogo, isso é um diálogo maior que vai ter que ter entre os agentes do setor, junto com o governo, e como que a gente vai equalizar isso. Recentemente, no começo do ano, nós tivemos a plataforma de balanceamento da TAG. É um movimento que está sendo feito, é importante isso para o mercado. Então, assim, dentro do que os agentes podem atuar, as coisas estão acontecendo. Lógico que não dá para se fazer tudo de uma única vez, né? A Silvi trouxe isso em 2 anos, já tem muita coisa que foi feita. Na Europa, isso demorou muito mais tempo. Então, assim, a gente tem que dialogar unidos e tentar fazer esse mercado acontecer.
Queria parabenizar pela pergunta, acho que vem de quanto que eu tinha colocado, não existe solução única ou mágica. Quando a gente passeia por eventos, né, passa por vários eventos, e às vezes alguns segmentos colocam a solução do gás no Brasil é acabar com a rejeição. E aí, assim, tecnicamente falando, isso não é uma solução. E segundo, isso dá uma decisão também que alguém vai tomar no escritório a resolver acabar com a rejeição. Vou fazer um ofício e vou mandar para alguém, e isso acaba com a rejeição. A solução não passa por isso. Tem questões, acho que a rejeição, sim, a gente ter o melhor aproveitamento de gás e aumentar a produção é um dos fatores que vão desenvolver o mercado, mas tem que entender também que você tem que criar um mercado com segurança jurídica, com competitividade, para que aumente o interesse em ter sua produção e você conseguir monetizar esse gás. Você tem que ter infraestrutura, mas para ter infraestrutura eu preciso ter segurança jurídica, para alguém queira investir nisso, não passa para um para o outro. O problema é o outro investir em infraestrutura, mas para investir em infraestrutura eu tenho que ter garantia de mercado. São uma discussão muito ovo e galinha. Se a gente não entender como uma cadeia, vai entender assim, o problema de gás, eu preciso ter mais gás para ter um mercado livre. Mas eu ter mais gás, eu preciso ter infraestrutura. Então é só com infraestrutura. Mas quem vai construir infraestrutura se não tem um mercado seguro para isso? Quem vai querer investir nessa forma? E aí a gente vai falar, quem produz, eu só vou produzir se eu tiver um mercado. Mas quem vai se preparar enquanto indústria, preparar suas estratégias de planejamento energético da sua indústria para ser dependente do gás, para utilizar o gás como matriz, se eu não tenho um mercado que me abasteça? Então, não adianta ter soluções únicas de um segmento avançando naquilo que ele interessa, porque se não avançar para a cadeia, não tiver ação conjunta, resolvendo e melhorando cada parte dessa, e elas se retroalimentam, se eu melhoro o mercado, eu aumento a possibilidade de investimento em infraestrutura, se eu tenho mais infraestrutura, aumenta a opção de eu investir, eu sou produtor, de investir, porque eu tenho infraestrutura para poder entregar o meu produto, eu tenho um mercado, eu tenho segurança jurídica como ativa. E também para as concessões, se eu vou discutir só mercado livre para se revisar a produção de gás que está atual, nesse mesmo patamar de produção e de consumo, é óbvio que eu não vou ter nenhuma boa vontade do mercado e simplesmente diminuir a minha participação de mercado sem ter nenhum avanço. Então, a gente precisa discutir entendendo, e aí exercitar um pouco da empatia, entender o outro lado, e não é nem outro lado, não são dois lados só. É uma cadeia que tem vários pontos. Mas entender que, para ficar bom, para desenvolver, na cadeia você depende dos outros elos. Não adianta desenvolver um mercado que interesse ao meu segmento exclusivamente, porque não vai ter êxito. E eu acho que essa discussão, até um elogio a toda a cadeia de gás, eu vejo amadurecer essa discussão. Eu vejo muitos segmentos hoje apresentando discussões e tentando entender o outro lado, por que não avança, entender quais são os entraves e buscar soluções conjuntas que avancem para todos. Que avance para todos os elos, e aí que interessa a todos os elos realmente ter um mercado mais vultuoso, mais potente, interessa ao país e interessa a todas as economias, aos governos estaduais, ao governo federal, às agências reguladoras, que sempre defendo e coloco tanto nos eventos da ABAR, como coordenador técnico da Câmara Técnica de Petróleo e Gás, quanto nos eventos aqui também específicos da Agência do Rio de Janeiro, da qual eu também faço parte, de que a gente não quer ser um elo de entrave, igual com essa postura, e que a gente precisa desenvolver, que o desenvolvimento passa por várias ações. Por isso que a gente buscou, aqui na Genésio, principalmente, a ter essa cooperação técnica com a ANP, buscando a harmonização, entendo perfeitamente o mercado, como é inseguro você atuar num mercado como o de gás, que não é um mercado infraestadual. Cada vez menos vão ter ações ou projetos que eles começam e encerram em um estado. Isso é onde Rio de Janeiro, que é o maior produtor. Mesmo para a gente, grande parte dos projetos envolvem questões interestaduais. Então, se eu tiver que, e eu entendo do investidor, que eu vou ter que fazer um projeto, eu vou ter que discutir uma regulação no estado de origem, no estado de destino, por todo mundo que passa, do estado que fica como acelerador, é um ambiente muito nocivo, que não viabiliza, que não atrai investimentos, e acho que isso não interessa a ninguém. Só para dar um destaque também aqui a presença da Débora, que é do regulador do Espírito Santo, que está bem pontuada no ranking, então destacar aqui a presença da Débora para acompanhar hoje o evento, e colocar assim, meu nome, nome dela, de vários editores. Nós queremos contribuir, lógico que cada um conforme a sua realidade, existem entraves referido a isso, mas eu vejo como um todo no mercado, a pergunta que ele fez agora, uma visão que vai amadurecida nisso, de que a melhora não se passa numa solução, não vai resolver o mercado de gás acabando com a rejeição, até porque ela não acaba, nunca vai acabar
esse processo, ele pode diminuir, e para diminuir não é uma decisão unilateral, não é decisão específica do produtor, precisa de toda uma reformulação, de todo um avanço, desenvolvimento para construir esse ambiente, como também para melhorar a regulação estadual, para harmonizar as regulações federais com todas as estaduais que nós temos no Brasil. Obrigada, Vladimir. Acho que você sumarizou muito bem. E eu tenho uma outra maneira de responder à pergunta do Adriano, e é dizer que, no seminário de gás, e o IBP organiza, mas o comitê organizador ele teve a participação de mais de 20 pessoas de toda a cadeia. Então, o programa foi construído em torno de muitos anseios, não somente os anseios dos produtores, né? E aí posso dizer que essas 10 sessões vão falar do gás offshore, do pré-sal, da reinjeção, do gás onshore, do biometano. Vamos falar também da demanda. Aí tem a demanda termoelétrica. Como é que o gás se coloca nesse novo mercado elétrico, nessa nova regulamentação que está sendo proposta para o mercado elétrico? Mas o mercado não é somente o mercado elétrico, é o mercado industrial. E também se fala muito do gás no transporte rodoviário, em particular veículos pesados. Isso pode dar um up, né, no nosso mercado e substituir diesel. A gente está falando de transição energética, então substituição de diesel é substituição de um combustível mais caro e também mais poluente. Então tem tudo a ver. Vamos falar então também de regulamentação, de transporte, que é transporte de gás, que é o elo unificador, né? Se a gente quer criar um ambiente, um mercado amplo, um mercado nacional de gás, a gente precisa de ter essa autoestrada, né, de gás, que são o transporte. A gente vai falar novamente também de regulamentação estadual, de distribuição. A gente vai falar de papel do gás na transição energética e de novos negócios que podem vir disso. E, por fim, a gente vai ter uma sessão também sobre importações, né? Importações da Bolívia, importações da Argentina, que se falou tanto nesses últimos meses, importação de GNL. O GNL é uma parte importante também do suprimento de gás no Brasil, tem suas características de flexibilidade, e vamos trazer especialista com uma visão do mercado global de GNL. Então, tudo isso, que são todos elementos, né, dessa cadeia que precisam de ser trabalhados, a gente vai falar nesses 2 dias. Vão ser 2 dias muito intensos, de muitas apresentações, de muitas discussões, e aí convido vocês, né, a vir falar, a vir compartilhar suas ideias, suas contribuições, nos dias 10 e 11 de maio, e, a partir de hoje, as inscrições estão abertas. E aí, para finalizar hoje, mais discussões, mas aí num ambiente mais ameno, vai ter um coquetel aqui, e então podemos continuar a falar. Mas eu queria passar a palavra para uma última palavra de cada um dos palestrantes. Não, vou ser bastante breve. Primeiro, como a Natália Seco falou, o site já está no ar, no celular aí todo mundo já consegue abrir e visualizar. A intenção é que esse foi bastante dito aqui, eu vou reforçar a atenção que seja um instrumento de diálogo com os governos, com as agências reguladoras e com as distribuidoras. Olha, nossa visão é essa, se a gente estiver errado, vamos revisar. Então, é realmente um instrumento, foi feito para isso, para diálogo, para tentar que as partes se entendam, porque o crescimento do mercado, a pluralidade do mercado é bom para todo mundo, não tem perdedor nesse mercado com maior oferta, com maior demanda, com maior número de produtores, de comercializadores, de consumidores. Bom, também acho que já foi imputado aqui que nós temos essas entidades, e, como já foi dito aqui, estão sempre abertas para que outras entidades que representam os seus respectivos elos na cadeia do gás se juntem a esse movimento. E nós já temos algumas ações concretas nessa linha, né? Você falou aqui, eu só queria registrar, e esse esforço que está presente lá no Conselho de Usuário, no Gás Release, aqui no ranking,
no seminário, são demonstrações de que esse propósito de que cada um de nós empreguemos os nossos esforços para que possamos avançar e avançar rápido, porque o Brasil tem pressa, nós somos um país grande, com grandes demandas, com grandes necessidades sociais, e a melhor cura disso aí é investimento privado, especialmente para que possa gerar desenvolvimento econômico, geração de renda, emprego, essas coisas todas que fazem. Então, este é o propósito que nos move a todos, pelo que eu percebo, e a disposição que todos que estão envolvidos aqui, e olha, eu não sou nem o mais presente nas discussões, mas vocês são muito, muito dedicados a essa causa, e isso honra muito a BPIP fazer parte desse grupo. Bom, usem a ferramenta, usem, abusem, ela não é nossa, ela é do mercado, ela é de vocês. Tem ali um ícone, fale conosco. Se alguém quiser alguma apresentação mais detalhada, pode nos solicitar. Estou falando aqui pelo IBP, mas acho que em nome de todos da ferramenta, a gente fica à disposição para apresentar quantas vezes forem necessárias, para abrir qualquer item, detalhar qualquer item. Então, ela não é nossa, ela é do mercado. Façam parte, utilizem e a gente fica à disposição. Queria agradecer o convite, que hoje me colocar à disposição para a discussão do tema. Já temos um novo encontro sexta-feira que vem, né, dia 31, temos a reunião da Câmara Técnica de Gás da ABAR, e aí vai ser apresentado o ranking também para todas as agências reguladoras, vamos ter um debate sobre isso com os reguladores estaduais. E, além dessa questão, estou à disposição para o debate que for. Como eu falei, eu defendo o diálogo e tem que efetivar e praticar isso também. Então, estou sempre buscando esse debate. É um tema que está em tratamento aqui na agência reguladora. Nós temos 3 processos sobre o tema que precisam de andamento, de debate, que melhorem, né, desenvolvam a instrução dele para a gente conseguir efetivar essas ações que são importantes dentro do mercado. Então, agradeço ao IBP, parabenizo a Abrace, a BPIP e o IBP pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado. Bem, obrigado. Acho que podemos encerrar esse painel e passar à parte mais esperada do nosso evento. Muito obrigada a todos por ter vindo e os convido para passar para o coquetel. Obrigada.